Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e a casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Há uma recomendação aqui, para mim e para você, que não esqueçamos o que Deus tem feito na minha e na sua vida. Não só o que foi feito, mas o que Ele está fazendo continuamente em nossas vidas. Às vezes nos dá uma amnésia, irmãos. Você está num problema, numa dificuldade, e a primeira coisa que nos acontece é esquecer de tudo que Deus operou. Os milagres, a intervenção, os prodígios de Deus. Você esquece de tudo. Parece que está nascendo diante de Deus aquele dia. Não esqueça o que Deus está fazendo na sua vida. Amém, irmãos? Por favor, feche os seus olhos. Ore a Deus para que Deus te dê uma palavra especial hoje acerca de você e da sua família. Pai, nós continuamos na Tua presença por causa do nome de Jesus. Esse nome tem poder, restauração, clareza e direção para as nossas vidas. Que hoje, ao ministrar a Tua palavra, cada um receba a sua porção. Leve para casa o alimento necessário para si e para toda a sua casa. Pois nós cremos no Teu amor e na Tua infinita misericórdia, Pai. E nós te pedimos hoje que o Espírito Santo, Ele mesmo, nos guie a toda a verdade, nos mostre naquilo que nós estamos acertando ou errando e nos conserte para a glória do Teu nome e para o bem da nossa família. Nós estamos aqui, Senhor, para poder ouvir conselhos, ouvir orientações tiradas da Tua palavra. Por isso nós queremos de antemão te agradecer e te louvar por tudo. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, oramos e agradecemos. Todo o povo diga amém. Hoje eu quero falar o que é família na perspectiva de Deus. Às vezes, irmãos, dividimos o mesmo teto, comemos a mesma comida, temos o mesmo sobrenome, pagamos as mesmas contas e achamos que isso é ter família. Um monte de gente divide o mesmo teto, come as mesmas coisas, até dividem as contas, talvez tenham o mesmo sobrenome, mas não configura uma família, não tem o êxito de uma família, não possui características familiares positivas. A Bíblia fala, do texto que nós lemos, que Deus é um Deus geracional. A Bíblia cita que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que a geração anterior interfere na minha geração, e a minha geração necessariamente vai interferir na geração futura. O que aconteceu com meu pai pode interferir diretamente a minha vida.
Porque existe um conceito na psicologia que diz o seguinte: eu e você somos produtos de um meio, onde esse meio pode influenciar nossos hábitos, pode influenciar nossa rotina, pode decidir os passos que eu e você tomamos. Muitas pessoas que estão aqui estão porque foram orientadas pelos seus pais a seguir um conselho, uma orientação, um caminho. O que acontece na geração passada interfere na geração de hoje. E o que acontece na geração de hoje vai interferir terminantemente na geração futura. Por isso nós estamos interligados e conectados. E nós precisamos saber qual é o meu papel nesse processo chamado família. Qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade e a sua função desse projeto que interfere não só nos pais dos filhos, mas os filhos dos pais, marido e esposa, pais e filhos. Nós estamos interligados, não só porque temos o mesmo sangue ou o mesmo sobrenome, porque compartilhamos ideias, compartilhamos hábitos, rotinas, sonhos, desejos. Tudo isso está diretamente ligado. Algumas coisas são extremamente positivas, porém outras não tão positivas assim. Mas o que eu posso fazer para conduzir melhor a minha família? O que é família na perspectiva de Deus? Primeiro, é um lugar de ensinar e aprender. Significa transmissão de valores. Digam comigo, família é lugar de ensinar e aprender. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, que os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos de manhã, de noite, no caminho, falando da palavra, tentando inculcar essas verdades na vida dos seus filhos, fazendo com que eles vivam esses princípios, fazendo com que eles se lembrem dessa palavra. O escritor do livro de Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Essa é uma responsabilidade que pai e mãe precisam exercer. Essa troca de informação, essa passagem de valores, ela precisa ser muito clara. Você tem que pegar cada situação da vida, cada coisa que você acha certo e validar, cada coisa que você acha errado e dizer por que não pode ser feito. Essa intenção de ensinar os nossos filhos, de fazê-los viver o padrão de Deus, precisa estar muito bem consolidado primeiro no coração e na mente dos pais. Nós não podemos transmitir essa responsabilidade à escola, à igreja, aos avós, aos tios, aos secretários ou secretárias que trabalham em nossos lares. Essa é uma responsabilidade de pai e mãe, de ensinar os seus filhos. Porém, eu disse que família é um lugar onde nós ensinamos e aprendemos. O fato de você ter filhos não significa que você é obrigado apenas a ensinar. É uma troca de informação, é uma via de mão dupla, vai e vem. Nós podemos aprender muitas coisas com o cônjuge, com o filho, com o bisneto, com o neto. Nós temos N coisas que podemos aprender uns com os outros nessa interatividade. Eu já aprendi coisas com meu filho menor, o mais novo da nossa casa. Já aprendi muitas coisas com meu filho primogênito, Daniel. Já aprendi muitas coisas com minha filha, a determinação, a disciplina, a vontade de querer satisfazer os desejos do coração de Deus. Muitas coisas eu tenho aprendido. Eu já aprendi muitas coisas com minha mulher. O desejo de perdoar rapidamente, a sua disciplina em estar diante de Deus, o seu quebrantamento diante daquilo que Deus coloca, daquilo que Deus propõe. Então nós vamos construindo um conhecimento muito grande uns com os outros, porque família, irmão, tem que ser um canteiro de obras, onde você constrói e onde você é construído. Você acaba aprendendo com ou sem palavras. Você aprende o que deve ser feito e talvez o que não deve ser feito. Pastor, eu não tenho exemplo dentro de casa. Você tem exemplo.
Talvez esse exemplo não seja um bom exemplo, e você pode aprender o que não fazer com esse exemplo que não seja tão positivo. Você pode aprender como meu sogro sempre me ensinou. Você pode aprender com tudo dentro de uma família. O pai dele, o avô da minha esposa, por muitos anos bebeu ao longo da sua vida. Por 20 anos ele ficou fora do evangelho por estar bebendo. E chegava em casa bêbado, e como bêbado, alcoólatra, ele fazia muitas coisas que meu sogro via e dizia: isso eu não quero para a minha vida, tampouco para a minha família. E assentou no seu coração de nunca fazer aquilo. Um exemplo negativo que ele levou para a sua vida inteira, dizendo: eu não posso fazer isso. Você tem tido exemplos diversos, bons e maus dentro da sua casa. Você pode aplicá-los à sua vida. É um lugar onde Deus tem trazido um campo muito fértil para que a gente possa aprender. O que você precisa olhar e dizer: isso precisa ser feito? Talvez seu pai não foi um cara de mão aberta, ele não foi uma pessoa de dar presentes, de fazer elogios, de melhorar a sua autoimagem, sua autoestima, de enfatizar esses valores importantíssimos da vida de um ser humano, de uma pessoa que vive nessa terra. Mas seu pai foi um homem responsável, nunca deixou faltar nada dentro de casa. Seu pai foi fiel à sua esposa, à sua mãe. Seu pai foi um cara que sempre privilegiou a família, da casa para o serviço, do serviço para a casa. Talvez ele não foi uma boa pessoa para melhorar a sua autoimagem, mas foi todas essas coisas boas. Então você pode aprender muitas coisas. Eu não tive muitas coisas do meu pai, mas uma das coisas que me serve hoje muito foi o caráter e os valores que ele me transmitiu. Quando ele dizia: nunca roube nada de ninguém, nunca pegue nada que não é seu, seja fiel nos seus horários, seja responsável com as suas obrigações, cumpra fielmente com o seu trabalho. Tudo isso eu carrego e tudo isso reflete na minha vida até hoje. Mas não foi um homem de abraçar, de beijar, de dizer: você é importante, você está bonito, você é isso, você é aquilo. Sabe por quê, irmãos? Um dia eu fui pesquisar quando ainda era jovem. Meu avô, pai do meu pai, nunca disse nada a meu pai, nunca disse a ele: você é um filho maravilhoso, responsável, você é inteligente. Claro que ele não aprendeu essa linguagem e logicamente ele não poderia dizer isso para mim, porque ele nunca tinha ouvido tal coisa. Qual é o pano de fundo da sua família, do seu pai e da sua mãe? Será que nós não estamos exigindo deles algo que eles não receberam, algo que eles não tiveram, algo que eles não foram alimentados para fazer comigo e com você? Quando eu entendi isso, muita coisa calou dentro de mim. Eu deixei de ser um cobrador e passei a oferecer algo mais ao meu pai. Porque, irmãos, eu entendi que família é lugar de ensino, lugar de aprender e lugar de dar. Segunda coisa que eu e você precisamos entender em relação à família: família é lugar de servir. Diga: família é lugar de servir. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um infiel, um descrente. É fácil, irmãos, servir os de fora, abrir a porta para uma amiga do trabalho, puxar a cadeira para o chefe ou para a chefe com quem está fora, mas e dentro de casa? Cuidar dos da própria casa. Porque família é lugar de servir uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de contribuir para o crescimento do outro. Quem tem tido facilidade para servir seu irmão? De vez em quando eu tenho que apartar a briga lá em casa. Meu menino mais novo tem 9 anos, a do meio tem 18. E um vai pedir favor para o outro: se vira, você tem perna. Vai você, meu pai mandou, foi você.
Você que tem que fazer, você é a mais velha, não, você é o mais novo e tem que me obedecer. Aí cria aquela confusão, aquela rixa dentro de casa, mas ninguém quer servir ao outro, principalmente se estiver em nível de igualdade. Quem é que serve o seu irmão carnal tranquilamente? Pega meu chinelo ali e você vai com toda alegria buscar o chinelo dele, ele está sentado no sofá. Aí pega uma aguinha. Irmão, você que é pai, eu venho de uma geração que o canal, o controle remoto da televisão era a gente mesmo. E meu pai dizia, muda de canal. Aí botava lá no 12, você mudava para o 12 e você, não está bom, muda para o 10. Aí você levantava de novo e colocava no 10. Não, agora põe no 4. E aqueles estalos, tac, 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 4. Hoje, o controle está na sua mão. De vez em quando, pega um suco para mim, pega um biscoito, pega uma aguinha, você que é pai. Agora, irmão com irmão. Família é lugar de servir, irmão. Não é para sempre que nós temos isso. Tem dia que eu e minha esposa falamos do nosso filho mais velho, a vontade que nós temos de poder estar com ele, de ouvir ele pessoalmente, de poder dar alguma coisa. Só que ele está muito longe da gente, está num outro país, está distante, muito distante. Será que nós temos tido o prazer em... Ei, pega o cortador de unha para mim, pega aquele remédio que está no quarto, aí você pode fazer um misto para mim, pode fazer um suco agora, você tem braço, você tem perna, vai você. Irmão, que família é essa? Que família nós vivemos. Agora chega teu irmão, que já está casado, o teu sobrinho, tio, pode fazer isso, quanto é meu filho? Tio, eu quero uma coca, pode comprar para mim um picolé também? Toma 10, vai lá. Teu filho pede a semana inteira, você não dá nada para ele. Eu fico impressionado. Com os de fora, a gente tem assim, uma força enorme para servir. Mas e dentro de casa, irmão? E dentro de casa, como vai o seu serviço para o seu cônjuge? Para o seu genro. Seu genro chega lá, se esparrama no sofá. Meu sogro, dá a coca, por favor. Irmão, talvez mexa aqui dentro, você se contorça todinho, mas você deveria se levantar e pegar a Coca-Cola para o seu genro. Graças a Deus, minha nora, ela é bem caladinha. Dificilmente ela pede alguma coisa. Quando pede, a gente tem que fazer que quase ela não pede. Mas é família, irmão. É dureza. Você tem um genro que leva a sua filha, come da sua comida, deita no seu sofá, às vezes pega no controle da televisão e já pensou, pega um copo de suco para mim, meu sogro. E dentro dessa perspectiva de Deus, que família é lugar de servir, você deveria se levantar, pegar o copinho de suco, adicionar uma pedrinha de gelo e entregar a ele nesse calor. Toma, meu filho. Se a família, irmão, quer cultivar, quer que sua filha volte para casa nos finais de semana, você tem que fazer alguma coisa diferente. Antes de ter o meu filho casado, eu vivia dizendo, Dan, o dia que você tiver filho, você vai deixar aqui de manhã, no máximo você vai ter que vir buscar no final do dia, e olhe lá, se a gente tiver tempo. Outro dia eu falei com ele, quando você tiver o nosso netinho, você pode deixar ele dormir na nossa caminha que não vai ter problema. No meinho ainda. Ele vai poder dormir aqui em casa numa boa. Quero comprar o uniforme do Fluminense para ele. Quero comprar a bolinha dele. Colocar o tio dele desse tamanhozinho para dar aula para ele, para cuidar dele. Menina, a gente dá um maiô do Fluminense assim mesmo, irmão. Tem também. Irmão, família é lugar de servir. Quem não quer ter um sogro que o pai precisa dar uma viajada e liga para o pai, pai, só pode ficar com os meus meninos aí? 3, 5 dias? Manda meu filho.
Irmão, neto tem uma doçura que filho talvez não tenha pela imaturidade da época do pai. É engraçado. O pai nunca deu liberdade ao filho. Vem o neto bate no rosto do vô e diz: que lindo, bate meu filho. Neto é diferente. E nós precisamos aprender a servir uns aos outros, a criar espaço, a encurtar relacionamentos. Sirva a sua família. Diga à pessoa que está ao seu lado: me sirva. Janinha, qual é aquela música de Sara em relação, eu sou tua serva, como é? Não. Falando da mulher, e eu falo... Vem cá, tem uma música que eu amo quando canta e quando se toca, não só na igreja, mas de vez em quando a gente põe lá em casa para ela ouvir. Toda a vida ele pegou no meu pé com essa música. É assim: ajuda-me, meu irmão, eu quero ser teu servo e te edificar de todo o coração. Eu não lembro mais o resto. Mas a parte que o pastor mais gosta é essa, que a gente fala assim: eu quero ser teu serva. Ele: eu aceito, pode ser minha serva. Irmão, a Bíblia diz: maior é aquele que serve. Diga amém. Jesus não veio para ser servido, Ele veio servir. Qual é o problema em você servir os seus filhos? A filha me pediu uma coisa para fazer para ela amanhã, onde eu vou ter que acordar muito cedo para poder atender o pedido e a necessidade dela, mas vou fazer por isso, para poder suprir a necessidade dela. Eu vou servi-la, porque ela me serve tantas outras vezes. Qual é o problema de eu também poder servir minha filha, irmão? Sabe por que as famílias estão se desintegrando? Porque ninguém quer servir ninguém dentro de casa. Nós servimos fora 10, 12 horas, chegamos em casa, não queremos fazer isso para as pessoas que são da nossa própria família. É por isso que as famílias têm se desintegrado, porque ninguém quer servir ninguém. Sirva a sua família, diga: a partir de hoje, eu quero servir a minha família. Terceiro, diga: família é lugar de trabalho. Mas diga com mais força, irmão: família é lugar de trabalho, para você não esquecer. Sabe o que eu acho engraçado? Enquanto nós namoramos, noivamos, nós temos um trabalho enorme de manter a conquista, de ajudar, de ser ajudado, de fazer o amor aumentar, o carinho ser despertado e tudo. Casamos, nós vamos arrefecendo essas coisas, quase que parando totalmente. E não mais trabalhamos para desenvolver alguns valores dentro da nossa casa. Mas eu acredito, irmão, que na família você não pode parar de trabalhar um dia sequer para edificar o outro ou a si mesmo. Porque família é um lugar onde todos precisam trabalhar arduamente uns pelos outros. Senão acaba, senão o amor não desenvolve, o carinho permanece inalterado. Quantos anos você não trabalha para desenvolver algo dentro da sua casa? O que você deixou de fazer que você fazia muito bem no início do seu casamento e da sua família? E que parou, por algum motivo, parou de desenvolver, parou de qualificar, parou de tentar melhorar a sua família, o seu casamento. Irmãos, nós passamos por reciclagens do trabalho. Você que trabalha fora, a Marília é nutricionista. Quantas informações nascem todo dia na área de nutrição, Marília?
conceitos mudam todo dia, toda semana. E ela, para ser uma boa nutricionista, ela precisa estar ligada a essa transformação dos conceitos nutricionais. Sim ou não, Marília? Senão ela não se atualiza e deixa de ser uma boa nutricionista. Irmãos, tantas coisas na vida vão mudando, tantos conceitos vão se transformando, e você ainda está no século 20 em relação à sua família. Os seus conceitos ainda são de uma família do século 20, da época em que você casou, mas tudo mudou, irmãos. Você não tinha cabelo branco e hoje tem. Você tinha cabelo e hoje não os tem mais. Você pesava 80 quilos, hoje 100, hoje 110. Tudo mudou, até a sua fisionomia, até o seu corpo, tudo está mudando. O conceito de filhos há 20 anos atrás era um. O de hoje é totalmente diferente. A necessidade que eu tinha era uma. A necessidade dos meus filhos hoje é outra, completamente diferente. É uma geração extremamente tecnológica. Ela conversa com você teclando aqui no seu smartphone. E você conhece uma pessoa que está vivendo em pleno século 21 de uma pessoa que está ainda no século passado. Irmão, aquele que aderiu ao século 21, tecla com um dedo apenas. Você vê, é um dedo. Os mais antigos são com 2 mãos. Eu disse lá em São Paulo, nós somos da geração, e muitos aqui talvez até riam, irmão, nós somos da geração do videocassete, que você tinha que devolver a fita do videocassete rebobinada, senão pagava multa. Quem lembra do videocassete, levante a mão. Irmão, os nossos filhos são da geração do Blu-ray, de alta definição. Muitos aqui compraram os seus videocassetes em consórcio, televisão e videocassete, consórcio. Os nossos filhos entram na internet e na televisão. Será que eu não preciso trabalhar para poder entender essa geração de hoje? Será que eu não preciso procurar me aperfeiçoar para entender as necessidades da minha esposa, da minha mulher, em pleno século 21? Será que ela não precisa entender as necessidades do mundo masculino, que é completamente diferente do mundo feminino? O problema, irmãos, é que eu quero pegar as necessidades do mundo feminino e transformar para o masculino e vice-versa. Só que existe uma distância muito grande entre homem e mulher. Por isso nós temos que trabalhar duro para manter a família de pé. Diga, eu preciso trabalhar duro para manter a minha família. A Bíblia diz que Deus chegou para Davi e disse: você foi um homem sanguinário, matou muita gente, por isso você não vai edificar a minha casa. Quem vai edificar a minha casa é o seu filho. Ele vai construir a minha casa. E nem por isso Davi deixou de trabalhar pelo seu filho, que iria construir a casa do Senhor. A Bíblia diz que Davi juntou tudo o que era necessário para construir a casa de Deus e entregou nas mãos de Salomão. Talvez você não tenha condição de ter mais aquilo cumprido na sua vida, mas seu filho está na flor da idade, ele tem o resto da vida para concluir o que você não concluiu. Por isso a sua responsabilidade é enorme em ajudar o seu filho. A Bíblia diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente, essa vem das mãos do Senhor. Eu não posso dar uma esposa ao meu filho, mas eu posso tentar ajudá-lo a ter uma casa própria, a poder ajudá-lo a ter os móveis da sua casa. É minha responsabilidade como pai. Ele leva o meu sobrenome, ele é a continuação da minha família, ele é o meu legado nessa terra.
Seu filho é continuação da sua família. Aquele conceito, aquela história, se vira porque eu me virei e você tem que construir a sua vida. Isso é um conselho, irmão, e um ditado que não funciona dentro dos parâmetros bíblicos. Você não pode querer fazer com o que fizeram com você de maneira equivocada, errada. Pastor, meu pai não me deu nada. Nem o meu, ou por falta de condição, ou de conhecimento. Mas o que eu puder fazer pelos meus 3 filhos, eu quero fazer de todo o meu coração. Porque eles são a sequência da minha vida. Eles são minha responsabilidade. Eu quero fazer pelos meus netos o que não fizeram comigo. É minha família, é a extensão de mim. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Realize-se também no outro. Tenha prazer e satisfação em ajudar sua nora, seu genro, você que já é de idade. Todo presente que hoje eu dou ao meu filho e dou à minha nora o mesmo valor. O mesmo, porque eles são uma só carne. Quando nós estamos com eles lá, eu digo, exemplo, cada um tem $200 para gastar. Eu não dou ao meu filho, porque ela também é minha filha. Ela é esposa do meu filho, é quem tem feito o meu filho feliz, é quem tem cuidado do meu filho, é quem tem estado ao lado do meu filho. Então ela precisa ter a mesma honra do meu filho. Ela vai ser a mãe dos meus netos. Porque eu e a mãe não estamos lá quando ele está doente, com febre. Gostaríamos de estar, mas não podemos. Mas quem está é minha nora, que às vezes passa a noite acordado, vigiando, tomando conta, fazendo o que ele gosta, cuidando, amando, ajudando, orando. Então, claro que essa mulher precisa receber de mim o que o meu filho recebe. A alegria do meu filho e da minha nora é a alegria minha e da minha esposa, dos meus outros filhos. Por isso que família, irmão, o trabalho é constante, não para nunca. Tem pai e mãe que diz, casou, se vira. Ele não deixou de ser seu filho. Irmão, a esposa está lembrando, não é só dinheiro, não. A gente agora se vira, achando agora não tenho que pagar mais suas contas. Mas ninguém está ligado ao outro, só em valores financeiros. Por isso que família tem um trabalho contínuo que não para nunca. O conselho, o carinho, a troca de favor, de ajuda, continua além da aliança do casamento com o outro. A minha responsabilidade não acabou quando o meu filho casou. Ela aumentou, porque ele trouxe para a nossa família uma esposa. Daqui uns dias, netos. Aumenta a minha responsabilidade como responsável dessa família. Trabalho duro, irmão. Não acaba quando eles casam. Continua, aumenta. E por fim, família é um lugar de levantarmos altares juntos para Deus. Esse é um ponto que a gente precisa lembrar e que precisa enfatizar todo dia. Nós levantamos uma série de coisas e às vezes nos esquecemos de quem dirige e quem nos abençoa todos os dias. Quantas vezes você tem feito questão da presença de Deus na sua casa, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, dos seus netos? Você faz questão ou o sucesso financeiro basta para você? Irmão, com ou sem salário, nós vivemos, mas nós não vivemos sem a presença de Deus nas nossas vidas, que rege, que estabelece milagres, que intervém com libertações, com intervenções. Isso nós não vivemos.
mas sem aquela qualidade do salário, nós passamos muito bem nessa vida. Será que nós nos importamos com o que nós estamos deixando de levantar para Deus? Minha filha tem um discípulo que faz orações maravilhosas, tremendas. E é claro, irmão, que esse menininho que faz orações tremendas, que cita personagens bíblicos, que faz inserção da palavra de Deus na sua oração, um tamborete aqui, um toquinho de nada, que faz orações profundas. Claro que esse rapazinho tem pai e mãe que estão lá doutrinando, ensinando, inculcando a palavra de Deus de dia e de noite no coraçãozinho dessa criança, firmando os valores de Deus na vida deles, na vida desse menininho. Hoje, irmãos, é uma vergonha. De vez em quando eu tenho que dar castigo ao meu filho, porque hoje você vai a restaurantes, você vai a consultórios médicos, a pediatra, irmão, para os moleques ficar calados, mete iPad neles, celular, brinca aí, mas me deixa em paz. E os meninos nem levantam a cabeça, chegam lá e o pai pergunta, não. Claro que nós vamos pagar um preço altíssimo por isso amanhã. Já estamos pagando. Que dia que você convocou um jejum para a sua família? Gente, essa semana nós vamos jejuar todos. A mamãe tem um projeto de vida. O papai está com um problema no emprego. Nós vamos jejuar por ele essa semana. Nós vamos orar por ele essa semana. Nós vamos invocar a Deus por esse pedido coletivo. Minha filha quer ganhar muito uma coisa. Falei, eu, humanamente falando, não tenho condição de te dar, mas eu posso orar com você para que o Pai, o meu e o seu, mova os céus em seu favor. Ontem ela veio pregar na rede. E ela saiu de casa e disse, pai, mãe, fique aí, mas fiquem orando. Eu falei, tá bom, Suzana, amém, minha filha. Fiquem aí, mas fiquem orando. E eu só acompanhando o horário, quando deu 10:05, eu liguei para ela, como foi? Pai, foi uma bênção, graças a Deus, Deus usou de misericórdia. Mas eu e a mãe estávamos orando por ela. Nossa família precisa ter altar, diga amém. Nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor como família. Família é lugar de viver milagres que só aquele lugar tem. E a gente às vezes quer tantas outras coisas, e o que mais nós precisamos é levantar um altar na nossa casa ao Deus Todo-Poderoso. Por favor, feche os seus olhos. É muito bom ter família, mas família é um lugar onde eu tenho que ensinar e aprender todo dia. Família é um lugar onde eu tenho que servir uns aos outros. Meu pai, minha mãe, meus filhos, meu cônjuge. Família é um lugar onde o trabalho não acaba nunca, não para nunca. É feriado, é sábado, é domingo, é Natal, é Ano Novo. Família é um lugar de trabalho contínuo, senão você perde o fio da meada. E família é um lugar de se invocar a presença de Deus. Família é um lugar de buscar Deus face a face. Irmão, não existe sucesso sem Deus presente. Talvez você tenha inculcado no seu filho o desejo enorme de ganhar dinheiro, mas isso não o leva a viver uma vida correta nessa terra. Dinheiro não é tudo. E a Bíblia diz, alguns, no afã de conquistar dinheiro, se desviaram dos caminhos de Deus.
A linguagem não pode ser só real, só dinheiro. O que você está sentindo? O que eu posso fazer por você? O que você quer que eu ore essa semana? Eu vou te ajudar. Nós vamos vencer. Você vai superar. Você pode. Nós temos que criar esse ambiente dentro da nossa casa. Eu quero encerrar essa noite lembrando um texto da palavra de Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E essas são minhas palavras: se realizar profissionalmente, secularmente, e perder a sua casa, a sua família. Que adianta você conquistar aquele concurso, sob pena de perder o carinho da sua família, o contato com os seus filhos e a sua esposa. Você vai dividir a sua riqueza com quem? A sua alegria com quem? Quando você precisar de ajuda, quem estará disposto a te socorrer? Quando você, porventura, ficar doente, quem vai estender a mão a você? Porque existem coisas que sua família entende, existem situações que sua família perdoa. Quando você precisar dessa ajuda, quem vai te ajudar? Quem vai te socorrer? Quem vai estar ao seu lado? Quem vai dividir a dor com você? Se durante o tempo que você tinha que desenvolver isso, não desenvolveu, quem vai chorar com você, querido? Abra os seus olhos. Ontem, assistindo o jornal, eu vi uma cena inusitada. Essa prova do Enem, e o horário parece-me que para fechar o portão era às 14 horas. E uma menina tinha chegado 3 minutos após as 14. E o portão havia se fechado. E aquela mulher, aquela menina chorando, mas chorando muito. Uma repórter foi entrevistá-la. E o que ela disse, a repórter, foi: por favor, você pode me dar um abraço? Aquilo cortou o meu coração. E a mulher para a entrevista, fala: claro que eu posso te dar um abraço. E deu um abraço naquela moça, que deve ter pensado 1001 coisa ao perder a oportunidade de ingressar numa faculdade. Talvez o que você mais precise, mais do que ingressar numa faculdade, mais do que obter aquele recurso financeiro, é de um abraço do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, dizendo: conta comigo. Feche os seus olhos. Eu fiquei impressionado com aquela frase: você pode me dar um abraço? Tem hora, irmãos, aquela solução do nosso problema não é nada mais, nada menos do que um abraço, de que uma palavra de carinho, de que uma ajuda. Talvez a gente tenha exigido tanto do nosso pai, e você, meu filho, nunca parou para dizer a ele: pai, obrigado pelo seu esforço, pelas vezes que o senhor deixou de comer, de comprar algo para o senhor, para poder comprar para mim. Hoje eu estou reconhecendo o seu valor, quero te agradecer. Agradecer ao seu esposo. Falar: você tem trabalhado o ano inteiro, tem pensado na gente o ano inteiro, tomou conta disso por tantos meses. Quero reconhecer o seu valor e a sua dedicação. Um dia uma pessoa muito doente, em estado terminal de câncer, chega para o esposo e diz: eu estou morrendo e quero que você se case de novo e seja feliz.
pode ir embora, eu vou morrer. Ele disse: enquanto você tiver vida, eu vou cuidar de você, porque você é o primeiro amor da minha vida. Eu nunca vou te abandonar. Essa doença não pode roubar você de mim. Isso é família, irmão. Isso é família. Isso é um relacionamento consolidado. Isso é amor. Jesus disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Essa frase deve ser dita por nós dentro da nossa casa, nos relacionamentos com os nossos filhos. Que hoje você entenda que família na perspectiva de Deus significa ensinar e aprender, significa trabalhar sempre, inclusive feriado, inclusive no dia de Natal, no dia de finados. Você não pode parar de trabalhar, é a sua família, é a sua responsabilidade.